O que é sistema solar? Pelo menos uma vez na vida você já ouviu falar disso, mas aqui a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Vamos lá? O sistema solar, ele corresponde a um conjunto formado pelo Sol, asteroides, satélites, meteoros, cometas e 8 planetas com formas esféricas, os quais descrevem órbitas elípticas. Os nomes dos planetas do sistema solar em sua ordem são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Agora, eis uma questão. Plutão, ele é um planeta? Observe que antes de 2006, Plutão era considerado um planeta do Sistema Solar. No entanto, pesquisas da União Astronômica Internacional definiram três conceitos fundamentais para a classificação dos planetas: orbitar ao redor de uma estrela, possuir gravidade própria e ter uma órbita livre. Assim, Plutão foi considerado um planeta anão por não possuir uma órbita livre. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os movimentos dos planetas. Os planetas, eles estão em constante movimento de forma que giram em torno da sua própria órbita ou em torno do Sol. O movimento de rotação designa o movimento que os planetas realizam em torno do seu próprio eixo. Equivale a um dia. Já o movimento de translação define o movimento que os planetas realizam em torno do Sol. Equivale ao tempo de um ano, mais ou menos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre características dos planetas do Sistema Solar. Nesse aspecto, podemos destacar dois tipos de planetas: planetas terrestres ou telúricos, que são formados sobretudo por rochas, localizados mais próximos do Sol, como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E também tem os planetas gasosos ou jovianos, constituídos majoritariamente de gases, que possuem maior tamanho e menor densidade em relação aos terrestres. Entre eles estão Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O Mercúrio ele é o planeta mais próximo do Sol. Ele é um planeta rochoso, destituído de satélites e atmosferas rarefeitas, sendo também o menor planeta do Sistema Solar. Vênus ele é conhecido como estrela d'alva, por causa do seu forte brilho. Vênus, tal qual Mercúrio, é um planeta que não possui satélite. Terra, que é onde vivemos, é o terceiro planeta do Sistema Solar a partir do Sol. O planeta Terra é rochoso, com atmosfera gasosa e a sua temperatura média é de 15 graus Celsius. Marte é o quarto planeta a partir do Sol, o mais visível do planeta Terra. Marte possui dois satélites naturais, Phobos e Deimos, sendo o segundo menor planeta do Sistema Solar, atrás do Mercúrio. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. É um planeta gasoso, composto sobretudo por hidrogênio, 1.300 vezes maior do que o planeta Terra. Olha que loucura, né? Saturno, segundo maior planeta do Sistema Solar, depois de Júpiter. Saturno é conhecido pelos seus anéis, formado por rocha, gelo e poeira. Calma que já está acabando. Urano, terceiro maior planeta do Sistema Solar. É o sétimo planeta a partir do Sol. Urano é um planeta gasoso que apresenta médias de temperatura de 185 graus negativos e possui 27 satélites. Netuno, por fim, é o planeta do Sistema Solar mais distante do Sol e o quarto maior em tamanho. Netuno possui 14 satélites naturais e apresenta temperaturas médias de aproximadamente 200 graus negativos. Sabe aqueles pontinhos brilhosos que a gente vê no céu à noite? Então, todo mundo sabe que são estrelas, mas você realmente conhece e sabe sobre elas? Não? Então vamos descobrir. As estrelas são corpos celestes que têm luz própria. Elas são, na verdade, esferas gigantes compostas de gases que produzem reações nucleares, mas graças à gravidade podem se manter vivas, sem se explodir, por trilhões de anos. Na nossa galáxia, a Via Láctea, existem mais de 100 bilhões de estrelas. O Sol é uma delas. E você sabe como as estrelas nascem? As nebulosas, nuvens formadas de poeira e gás, se contraem e formam uma esfera. Ao se contrair, o gás se concentra lentamente e aquece milhões de graus, num processo violento que pode levar milhões de anos. Assim, é formada uma protoestrela. E somente após atingir uma temperatura altíssima tem início as reações nucleares dos quais resultam as estrelas. E o tamanho das estrelas? Para você ter uma noção da dimensão das estrelas, saiba que o Sol é uma estrela pequena. No entanto, ele tem um diâmetro de 1,5 milhão de quilômetros, o que equivale a cerca de 1 milhão de planetas Terra. Aí, agora a gente entra nessa parte. Tem algumas estrelas que são maiores do que o Sol. E quais são elas?
A estrela Eta Carinae é 5 milhões de vezes maior do que o Sol. Eita, que nome difícil, né? Enquanto isso, a estrela Betelgeuse, por sua vez, é 300 vezes maior que a Eta Carinae. A estrela VY Canis Majoris finalmente é 1 bilhão de vezes maior do que o Sol, sendo assim a maior delas. Mas, agora parando para pensar, as estrelas, elas têm cores? Sim, existem estrelas vermelhas, amarelas, brancas, azuis. As estrelas emitem luzes de cores diferentes em decorrência da sua temperatura, como mostra a imagem. Agora, eis a questão: as estrelas morrem? As estrelas morrem após gastar o seu combustível. Quanto maior a sua dimensão, mais combustível elas consomem. Primeiro, as estrelas gastam hidrogênio, e quando isso acontece, as estrelas envelhecem. A seguir, começam a gastar o hélio, e isso faz com que elas cresçam muito, de que modo que a sua temperatura diminui, tornando-a vermelha. Assim, nesse estágio, as estrelas são classificadas como gigantes vermelhas. E o Sol? O Sol gasta 600 toneladas de hidrogênio a cada segundo. De acordo com os astrônomos, isso indica que o período de vida do Sol terminará em cerca de bilhões de anos. Mas e depois? No seu caso, depois de atingir uma dimensão gigantesca, ele se transformará em uma nebulosa planetária. O que dele sobrar será uma anã branca. E agora, o que todo mundo é apaixonado, eu particularmente acho lindo. Nunca vi pessoalmente, mas tem gente que já viu. Estrela cadente, você sabia o que é uma estrela cadente? Estrela cadente é um nome popular e é conhecido como meteoro. A estrela cadente resulta do lançamento de uma partícula sólida que se evapora. O resultado é feito luminoso. Quando visualizamos um rastro luminoso no céu durante a noite, podemos estar diante de um fenômeno de estrela cadente. As estrelas cadentes são formadas por fragmentos advindo do espaço interplanetário que se aquecem no momento em que atingem a atmosfera. Tem uma palavrinha que é muito conhecida: galáxias. Tenho certeza que você já ouviu falar, mas você realmente sabe o que são elas, do que elas são formadas, quais tipos são? Você sabe? Não? Então vamos descobrir. Galáxias são aglomerados de estrelas, planetas, gás e poeira, ligados pela força de gravidade e energia suficiente para a formação de estrelas e planetas. E entre elas tem tipos de galáxia. Você sabe quais são? Vamos descobrir. Existem 3 tipos de galáxia: elípticas, espirais e irregulares. A nossa galáxia é a Via Láctea, que tem formato de espiral e está situada no conglomerado, denominado grupo local, onde também está localizado Andrômeda. Distância estimada entre as duas é de 2,3 bilhões de anos-luz de distância. Existe pelo menos 100 milhões de galáxias no universo, de todos os tamanhos, formas, cores. O Sol é apenas uma das 100 milhões de estrelas da Via Láctea, com a possibilidade de cada uma delas ser orbitada por planetas. E a galáxia, ela é formada pelo quê? Os cientistas concluíram, principalmente após as observações permitidas com o telescópio Hubble, que após o Big Bang, o universo era composto de radiação e partículas subatômicas. Após a explosão, as partículas começaram a juntar-se lentamente e de maneira gradual, formando aglomeradas de estrelas e eventualmente as galáxias. As formas da galáxia são influenciadas pelo comportamento dos vizinhos. Algumas colidem. A própria Via Láctea está em rota de colisão com sua vizinha Andrômeda no grupo local, onde há mais de 50 galáxias. Mais jovem que a Via Láctea, que é uma galáxia gigante. Andrômeda já teria batido em várias outras galáxias. Agora vamos falar um pouquinho sobre corpos astronômicos ou corpos celestes, normalmente como é mais conhecido. O termo corpo celeste designa todos os astros que fazem parte do sistema solar. Dessa forma, são constituintes desse grupo: planetas, estrelas, asteroides, cometas, meteoroides e satélites naturais. A origem do termo está ligada à astronomia, ciência responsável pelo estudo desses objetos presentes no espaço sideral. Os corpos celestes possuem características bastante específicas que permitem a sua classificação.
eu separei algumas curiosidades para vocês sobre os corpos celestes. O corpo celeste mais próximo da Terra é a Lua. Esse satélite natural orbita a esfera terrestre, influenciando inclusive eventos terráqueos como as marés. Os meteoros são meteoroides que rompem a atmosfera terrestre. Já os meteoritos são meteoroides que atingem a superfície do planeta. Os planetas do Sistema Solar são divididos em dois grandes grupos de acordo com sua constituição: planetas rochosos e planetas gasosos. Os planetas do Sistema Solar orbitam o Sol. O planeta mais próximo do Sol é o Mercúrio, já o mais distante é Netuno. O Sistema Solar possuía até o ano de 2006 9 planetas, porém Plutão foi rebaixado para a categoria de planeta anão. E agora um resuminho bem rapidinho sobre corpos celestes para a gente poder compreender melhor esse assunto. Corpos celestes são um conjunto de elementos presentes no espaço sideral, com destaque para os planetas que fazem parte do Sistema Solar. Além dos planetas e das estrelas, há outros corpos celestes, sendo eles os asteroides, cometas, meteoroides e satélites naturais. O Sistema Solar é formado por um conjunto de 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A principal estrela do Sistema Solar é o Sol, que emite luz, calor e radiação e influencia diversos processos astronômicos. Os asteroides, cometas e meteoroides são corpos celestes de tamanhos diminutos que orbitam o espaço sideral. O Sistema Solar possui diversos satélites naturais. A Lua é o único satélite natural do planeta Terra. Bom, eu vou falar um pouco sobre a massa e o tamanho do universo. Enfim, qual a massa do universo? Usando a densidade crítica e o diâmetro do universo observável, a massa total da matéria comum no universo pode ser calculada em cerca de 1,5 vezes 1053 kg. E o tamanho? De acordo com a sua idade avaliada, que é de 13,5 bilhões de anos, há também estimativas sobre o seu tamanho atual, que é de 156 bilhões de anos-luz. Muita coisa, hein? É preciso ressaltar que a velocidade de expansão do universo é muito superior à velocidade da luz. Dessa forma, só seria possível para o ser humano observar a área onde a luz tivesse chegado. Sendo assim, os astrônomos estão sempre observando a emergência de novas imagens do universo que vão sendo reveladas conforme a luz emitida por esses eventos chega até nós. Dessa forma, atualmente, segundo observam os astrônomos, a área do universo observável é de 93 bilhões de anos-luz. Cada ano-luz é equivalente a 9,5 trilhões de quilômetros. Muita coisa. Portanto, trata-se de algo que está muito além da nossa capacidade de imaginação. Bom, vamos falar um pouquinho também sobre a distância e a velocidade do universo. Duas coisas bem interessantes, não é mesmo? Bem legal. Qual é a distância do universo? Vamos começar dizendo que o universo é extremamente grande, ele é gigante. Estima-se que, se olharmos em qualquer direção, suas regiões visíveis mais distantes estão a cerca de 46 bilhões de anos-luz de distância. Isso significa ter um diâmetro de 546 trilhões de milhas, ou 54 seguido por 22 zeros. E quantos quilômetros tem o nosso universo? Dessa forma, atualmente, segundo observam os astrônomos, a área do universo observável é de 93 bilhões de anos-luz. Reforçando, cada ano-luz é equivalente a 9,5 trilhões de quilômetros. E a velocidade? Qual a velocidade do crescimento do universo? Hoje, as hipóteses mais aceitas entre os astrônomos são que o K0 é igual a 73,3, mais ou menos 2,5 km por segundo, ou 73,3, mais ou menos 1,4 km por segundo. Bom, o que acham da gente falar de quem faz parte do universo? Uma coisa bem interessante, não? Então vamos lá, vamos entrar um pouco nesse assunto. O universo possui bilhões de galáxias, composta por planetas, asteroides, estrelas, cometas, satélites naturais, poeira cósmicas, entre outros corpos celestes. Existe uma grande quantidade de estrelas no universo, com diferentes tamanhos.
E planetas? Vou entrar um pouco no assunto de planetas. Planetas, o que são? São astros com gravidade própria que não produzem luz nem calor e por isso estão ao redor de uma grande estrela. Que grande estrela? O Sol. No sistema solar existem 8 planetas, cada um com sua própria órbita, sendo classificada de acordo com a distância que mantém do Sol e com suas características químicas e físicas, sendo eles Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Essa teoria é a mais aceita pela comunidade científica para o surgimento do universo, tendo sido elaborada na década de 1920 e aperfeiçoada à medida que os estudos sobre os cosmos foram se tornando mais complexos. Existem elementos que atestam a teoria do Big Bang, mas os trabalhos que buscam por novos indícios da sua ocorrência continuam. A teoria do Big Bang é a explicação mais aceita para a origem do nosso universo. De acordo com essa hipótese, todos os elementos conhecidos e desconhecidos que estão presentes no espaço vieram de um único ponto de altíssima temperatura e densidade infinita, que era chamado então de átomo primordial. Há aproximadamente 13,8 bilhões de anos, esse único ponto começou a se inflar, o que decorreu por uma pequena fração de tempo e explodiu logo na sequência. Começou o processo de expansão, que continua até o presente. Segundo, após o início da expansão, o universo era composto essencialmente por um conjunto de partículas chamado de plasma de quark-gluons, que foi apelidado de sopa primordial. Sua temperatura era de 5,5 bilhões de graus Celsius, o equivalente a 10 bilhões de graus Fahrenheit. Esse plasma foi gradualmente esfriado e a interação das partículas que o constituíam deu origem a elementos como a luz, que começou a aparecer cerca de 380 mil anos após o início da grande expansão. Mais bem descrita como brilho, ela é resultante dos processos que originaram a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, presente em todas as regiões do nosso universo. O contínuo resfriamento dos materiais presentes no espaço deu origem aos gases, poeiras e outras matérias que constituem as estrelas, galáxias, planetas, asteroides, cometas e todos os demais componentes do universo. A teoria do Big Bang foi sugerida pelo físico belga Georges Lemaitre em um artigo publicado no ano de 1927, que discorre a respeito de como o universo pode ter se originado a partir da expansão de um único átomo, o chamado átomo primordial. As ideias de Lemaitre receberam suporte por meio dos estudos realizados por Edwin Hubble a respeito do comportamento das galáxias e como elas se movimentam no espaço, afastando-se uma das outras a uma velocidade acelerada. Na teoria da relatividade geral de Albert Einstein, provou que os fenômenos físicos acontecem de forma diferente para observadores que se movem com velocidades relativas constantes e que a velocidade da luz é a mesma para todos esses observadores. Mostrou-se, além disso, uma equivalente entre tempo e espaço. Essa teoria foi também fundamental para a compreensão de como a força gravitacional age no espaço-tempo, servindo como base teórica para as observações de Hubble e para a noção de como funcionam objetos como os buracos negros, que possuem o seu núcleo um ponto de densidade infinita. O termo Big Bang teria sido cunhado no final da década de 1940, em uma análise crítica à teoria feita pelo astrônomo britânico Fred Hoyle. A radiação de fundo de micro-ondas é um sinal eletromagnético de origem cósmica que pode ser observado hoje em dia em todo o céu. É uma espécie de ruído que permeia todo o universo. Ela, portanto, atinge a Terra vinda de todas as direções e pode ser detectada, por exemplo, por um aparelho de TV. Essa radiação cósmica de fundo em micro-ondas, no ano de 1965, acabou sendo de fato encontrada por pesquisadores dos laboratórios Bell, pertencentes às empresas fundadas por Graham Bell, nos Estados Unidos. Atualmente, diversas pesquisas e missões são desenvolvidas por laboratórios internacionais e agências espaciais, como a NASA, voltadas a
atestar a veracidade da teoria do Big Bang, que continua sendo a mais aceita entre os pesquisadores para explicar, né, a origem do universo. Existem, de fato, algumas evidências que são capazes de atestar a teoria do Big Bang. A principal delas diz respeito à comprovação da radiação emitida pela interação das partículas que formavam o universo pouco tempo após o início da expansão, que continua até os dias de hoje sendo transmitida pelo espaço. O afastamento das galáxias com relação ao planeta Terra, que é explicado pela lei de Hubble, é utilizada como meio de comprovar a contínua expansão do universo, comprovando a teoria do Big Bang. A composição material de galáxias muito antigas, datadas de poucos milhares de anos após o início da expansão, da mesma forma como a composição de algumas estrelas vermelhas, tem auxiliado pesquisadores a encontrar registros de que o Big Bang não fica somente no espaço teórico. Acredite-se ainda que alguns buracos negros supermassivos, chamados de primordiais, contenham vestígios da expansão, uma vez que eles se formam logo após o seu início. A cosmologia das religiões geralmente é elaborada, criada a partir de mitos mais antigos. E ao se apropriar deles, elas se alimentam do mito e, ao mesmo tempo, o fortalecem. Afinal, elas transformam as lendas em algo mais que a realidade, a chamada verdade de Deus. E é nesse processo de assimilação que geralmente os mitos se organizam nos livros sagrados, quando também entra em jogo as interpretações e tradições orais escritas, que vão orientar a leitura pelos fiéis. É possível notar também a preocupação das religiões em trazer respostas aos seus fiéis de perguntas como tudo surgiu, ou como é a origem do planeta, das coisas, do homem em si. E essas são perguntas que geralmente o homem faz a si mesmo, primeiramente, e sejam africanas, indígenas, grandes ou pequenas, novas ou antigas, todas as religiões terão respostas para esse tipo de pergunta. O tempo em que o livro de Gênesis foi escrito é considerado incerto, pois algumas fontes afirmam que ele foi escrito no ano de 1200 a.C., outras dizem que foi no ano de 700 a.C., mas o que se sabe de verdade é que Gênesis foi escrito num passado muito distante. Realizando uma comparação entre a criação segundo a Bíblia e a criação segundo a ciência, é possível notar que, de acordo com o livro de Gênesis, no primeiro dia houve o início da formação do céu, do planeta Terra, que era sem forma e também não existia vida, só havia trevas, mas também ao mesmo tempo surge a luz. Já de acordo com a ciência, isso corresponde a um período de 13,7 bilhões de anos atrás, onde foi o início do Big Bang, a explosão, formação dos primeiros elementos químicos, as temperaturas eram muito altas, houve a formação dos corpos celestes, e que é a aglomeração das poeiras cósmicas. De acordo com a visão bíblica, no segundo dia ocorre a formação dos corpos celestes, de acordo com a junção dos componentes de cada um. Isso, numa visão científica, foi num período de 4 a 5 bilhões de anos atrás, onde houve a organização do nosso sistema solar e dos demais corpos celestes, das órbitas dos satélites, dos nossos planetas e dos astros formados naquele período. Na Bíblia, no terceiro dia, houve a formação da crosta terrestre, separação dos oceanos e dos continentes. Surge também os seres que fazem a fotossíntese. De acordo com a ciência, isso foi um período de 4,5 bilhões de anos atrás, onde houve a formação interna e externa do planeta Terra, a organização dos movimentos dos corpos celestes,
que já se definia com a organização atual cósmica. De acordo com a Bíblia, no quarto dia houve a consolidação do Sol e da Lua. Já tendo uma visão mais científica, isso foi num período de 3,5 bilhões de anos atrás, onde houve a consolidação da crosta terrestre, continentes e oceanos, e dos demais astros celestes, assim como as suas rotações e translações, e os surgimentos dos organismos fotossintetizantes. Na Bíblia, no quinto dia, Deus criou os animais que vivem no meio aquático e também as aves. Numa visão científica, isso foi num período de 550 a 50 milhões de anos atrás. Surge, nesse período, primeiramente os animais aquáticos e depois os outros animais terrestres. Segundo a Bíblia, no sexto dia, Deus finalmente cria os animais terrestres e o homem. E, segundo a ciência, isso foi um período de 200 mil anos atrás, onde surge o homem moderno. Dessa forma, é possível concluir que, segundo a Bíblia, Deus criou o céu e a terra. Durante 6 dias, foi criando o ar, as árvores, a água, os animais e, por último, criou Adão, que foi o homem. Somente no sétimo dia, Deus descansou. É importante e também interessante discutirmos como essa visão de criação do universo é abordada em outras religiões, como é o caso, por exemplo, da tradição religiosa chinesa, onde acredita-se que o caos inicial era como um ovo, no qual entraram em equilíbrio os princípios opostos, Yin e Yang, e desse equilíbrio nasce Panku, cujo do seu corpo se forma a água, terra e o sol. A mitologia grega, ela surgiu a partir da curiosidade que os gregos tinham de explicar a origem da vida e o problema de suas existências. Então, assim eles criaram deuses imortais à semelhança do ser humano. Bom, a história ou os mitos sobre o surgimento da Terra na mitologia grega foi criado pelo caos. Ele vivia em um ambiente das trevas, meio vazio, sem nada. Então ele resolveu criar Gaia, a mãe terra, Eros, o amor, Nix, a noite, e o Tártaro, que seria as profundezas da Terra. A Gaia, por sua vez, criou Urano, que representava o céu. Eles foram amantes e, ao todo, tiveram 18 filhos, os Titãs, Ciclopes e Hecatônqueros. O deus Céu, que seria o Urano, ele não queria que seus filhos tomassem seu lugar no trono, uma vez que eles eram fortes e muito vorazes. Então, por causa disso, ele prendeu todos de volta no ventre de Gaia, que mesmo que ela sentisse muitas dores, ela não conseguia libertar os seus filhos sem derrotar o Urano. Então, ela fez o seu filho mais novo, Cronos, derrotar o seu pai. Cronos conseguiu derrotar o seu pai e, com o sangue que Urano derramou, ele criou 3 outros filhos, que seriam o Tisífone, a Megera e o Electo, e eles significavam o rancor, o ódio e o castigo. Mais tarde, Cronos se casou com uma de suas irmãs, a Reia, porém ele não queria correr o risco de ninguém lhe tomar o lugar, então ele devorou todos os filhos. Mas ele não contava com a vingança de sua mãe, que não se conformava com o fato de Cronos ter esquecido dela. Mais tarde, Cronos se casou com uma de suas irmãs, a Reia, porém ele não queria correr o risco de ninguém lhe tomar o lugar, então ele devorou todos os filhos. Mas ele não contava com a vingança de sua mãe, que não se conformava com o fato de Cronos ter esquecido dela. A Reia, ela conseguiu evitar que seu último filho fosse devorado. Para isso, ela escondeu Zeus para que ele pudesse derrotar o pai. E assim foi feito. Com a ajuda de seus tios, Titã, Ciclopes, Zeus derrotou Cronos em uma luta de 10 anos, que ele tirou o trono e fez com que ele vomitasse todos os seus filhos. Como eles eram deuses, eles não morreram após serem devorados pelo fato de serem imortais. Assim, Zeus recuperou o equilíbrio da terra, trazendo o caos de volta e dividiu os poderes entre outros deuses. Poseidon ficou com os mares, Hades com o Tártaro e ele com os céus e a humanidade.
Os deuses gregos, eles eram divindades que faziam parte da religiosidade dos gregos antigos. Eles eram vistos como seres imortais e representavam força da natureza, habilidades e conceitos abstratos. O principal deus grego era Zeus, o rei dos deuses. De acordo ainda com a mitologia, os principais deuses gregos, com a exceção de Hades, residiam, ou seja, moravam no Monte Olimpo, sendo conhecido como deuses olímpicos. No total, os deuses olímpicos são 12, e eles também são conhecidos como parte do Dodecateão, que seria o panteão de 12 deuses. Sobre as religiões, os antigos gregos viviam em uma civilização politeísta, ou seja, tinham a crença em vários deuses. E na Grécia Antiga, o deus que mais se destacava era Zeus, considerado o mais importante dentre os deuses. Ele representava a justiça, a razão e a autoridade. Além dos gregos serem politeístas, seus deuses eram antropomórficos, e isto é, assumiam a forma humana e agiam à semelhança dos homens, lutavam entre si e, como nós humanos, sentiam ódio, amor, se casavam e tinham filhos.